Olá, aqui Roberto Herrera. Estamos hoje conversando com Marcos Kaiser, empresário, mestre em filosofia e criador da ferramenta Scope. Marcos, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre estratégia, sobre ferramentas, sobre gestão e estratégia, quem é o Marcos, a empresa do Marcos e o que pode falar um pouquinho para a gente da tua trajetória profissional? Muito bem, eu comecei a minha atividade profissional já há 26 anos, criando já uma empresa que é a TCA, que ao longo desses anos foi evoluindo desde trabalhos com assistência técnica de computadores e culminando hoje numa empresa que presta serviços na área de telecomunicações e tem uma unidade de negócios que desenvolve um software chamado Scope, que nos ajudou a ganhar o Prêmio Nacional de Inovação no ano passado e particularmente é onde eu tenho o meu trabalho como foco. Legal, Marcos. A ferramenta Scope nós vamos conversar um pouquinho mais adiante nos outros blocos, não perca. Vamos primeiro conversar um pouquinho, Marcos, das dificuldades que se tem hoje, né? As empresas fazem planejamento estratégico, fazem estratégia, planos de marketing, mas a gente nota que existe uma dificuldade, às vezes, de implementação. Na tua opinião, como profissional, quais são as principais dificuldades de fazer essa implantação, de as empresas implementarem isso? Nos parece ser um consenso, não só entre os especialistas, mas também leigos, de que o Brasil, como um todo, é um país que não planeja, tanto a nível de Estado como também a nível empresarial. Desde do pequeno ao médio e também os grandes, com algumas exceções, né? Então a dificuldade me parece que nós somos muito práticos, né? Vamos logo para a ação e aí deixamos de fazer todo aquele levantamento que se indica de como está, como é que vai ser o cenário a ser enfrentado. Talvez por falta de conhecimento, e também uma outra questão por faltar ainda também aquela ideia de acreditar que o planejamento tem uma função importante. Alguns dizem que planejar é perda de tempo, né? Nós costumamos pensar que perda de tempo ocorre muito mais quando nós partimos direto para a ação. Marcos, no Brasil, tu comentaste no primeiro bloco que parece ser um aspecto cultural, né? A questão do planejamento nosso, né, brasileiro. Como é que muda isso? Quem é que poderia, dentro de uma organização, conseguir melhorar essa questão de planejamento? Bem, quando a gente fala de planejamento estratégico, o estratégico vem do grego, né? Strategos, onde é a arte do general, daquele que comanda. Então, como o próprio conceito já diz, é o líder, é o presidente, é o gerente, é o empreendedor, é o empresário, independente do porte, que tem que startar o processo de planejamento, né? De não só conduzir a equipe a fazer, mas também acompanhar esse processo que não tem fim. Então, a liderança tem um papel imprescindível. Se o dono não decidir fazer e não acompanhar essa execução do planejamento, não vai funcionar. Não vai ter planejamento ou, se tiver planejamento, ele vai morrer. Então, não basta só o líder delegar a questão do planejamento, ele tem que estar envolvido diretamente com isso. Exato, ele tem que dar o exemplo, até porque ele é o general, né, entre aspas. Hoje não é muito bom falar de general, né, nas épocas atuais, mas no sentido do líder, né, da liderança, do comandante, né, e mesmo que ele tenha uma postura que é aquela que se recomenda de flexibilidade, de participação de todo o grupo, dos colaboradores, mas a figura do líder como exemplo, como referencial atuante é fundamental. E que dicas tu poderia dar, por exemplo, na nossa audiência, talvez tenha pessoas que estão pensando em abrir uma empresa, ainda não tem empresa.
que dicas você poderia dar com relação ao planejamento? O que fazer primeiro? Bem, há alguns empreendedores, né, que vamos pegar as pequenas empresas, que o dono faz quase tudo, né? Então, há alguns donos com conhecimento, com algumas capacidades inerentes já na área administrativa. Os outros que não têm, há instituições de apoio, né, no nosso mercado, como também consultores, né, contratar consultores que possam auxiliar, né, eles nesse processo. A grande maioria tem êxito com a participação de consultores, né? E claro que as médias e grandes empresas já adotam essa política como um padrão, né? Mas muito depende, de novo, da vontade, da disposição do empreendedor, do dono do negócio, como se diz. Que ele participe do processo do início ao fim. Do início, né? Ao fim, que não tem fim, né? É verdade. Marcos, o líder quer fazer a implementação, ele quer planejar. Como é que faz? Quais são os métodos que ele recorre? Bem, para planejar e para implementar o que a gente chama de gestão estratégica, que é essa gestão que abarca a gestão da inovação, gestão da qualidade, há um tripé, né? Lembrando que o tripé é formado pelo líder, pelo método e pelas pessoas, né? Então, do líder nós já falamos, imprescindível, ele que é determinante para o sucesso do processo. As pessoas precisam ser conquistadas, convencidas, né, seduzidas, e aí o papel do líder é fundamental nisso. E o acompanhamento também, e o método, ou os métodos, né? E aí são vários, né, que é o como, né? Então, os consultores detêm conhecimento desses métodos e pelas experiências sabem o que naquele momento, para aquele tipo de empresa, o que mais é adequado. E os métodos vão desde o início, de chamar todo o time, de toda a equipe para fazer um SWOT, né? Uma revisão de cenário interno, cenário externo. Depois disso, estabelecer os objetivos estratégicos, formar o mapa, definir metas estratégicas mensuráveis, né, no tempo. Vamos atingir tantos por cento de lucro, um valor para faturamento, inadimplência, tempo de processo, satisfação de clientes, satisfação de colaboradores, e depois os planos de ação, né, que vão concretizar o ideal planejado, né, de chegar a determinadas metas, né. Marcos, falaste a questão da importância do acompanhamento, né, de todas essas questões como objetivos, metas, enfim, os planos. Que dicas tu poderia dar de como fazer esse acompanhamento realmente de uma forma que a empresa, o líder, tivesse o controle disso? Como quem comanda tem muito pouco tempo, né, e quem está na operação também, né, mas quem comanda nesse caso tem muito pouco tempo para o estratégico, aí são também indispensáveis as ferramentas de tecnologia, né? E aí eu vou falar do Scope, que é pensando nisso que nós criamos o Scope, que é um software online que já está no mercado há algum tempo, então tem uma maturação já e vem evoluindo sistematicamente, que ele auxilia nesse processo de acompanhamento das metas, dos planos de ação, de se o SWOT venceu, e aí por aí que ele proporciona de uma maneira muito mais rápida a informação para quem decide tomar suas decisões. Marcos, em função disso, comentaste na ferramenta Scope, né? O que o Scope faz? O que essa ferramenta, como é que ela pode ajudar a nossa audiência, o empresário, os futuros empresários? Bem, nós temos um slogan, acho muito prudente, né, e ao mesmo tempo coerente, que é uma missão. O Scope tem uma missão, que a missão é de ajudar a pensar e agir estrategicamente. Então, pensar no sentido do planejamento, da elaboração de um plano estratégico, e agir no sentido do acompanhamento das ações, dos planos de ação. Porque, como se já foi dito, né, o que não se mede há uma dificuldade enorme, né, para melhorar.
Então o Scope ele auxilia as instituições, independentemente do tamanho, a lá no SWOT fazer um ranqueamento, por exemplo, de fraquezas, forças, oportunidades e ameaças, para que se obtenha o que a gente chama de balanceamento do SWOT, né? Para verificar se há um cenário favorável e como a empresa ou instituição se situa. Um outro benefício é a montagem do mapa estratégico, onde numa mesma tela, num painel, todos os objetivos estratégicos estão alinhados a metas e planos de ação. Também a gestão de indicadores, criar uma matriz de indicadores com indicadores estratégicos, táticos, operacionais, de uma maneira visual muito fácil de verificar qual meta está sendo atingida, qual não está, qual está dentro da tolerância. E por fim, o plano estratégico no sentido do plano de ação, que nós chamamos de projetos ou processos, onde se define um conjunto de ações divididas em fases, onde tem responsáveis, um tempo para execução, aí o sistema auxilia muito nos benefícios no sentido das funcionalidades, então é possível olhar um gráfico de Gantt com ações predecessoras, se uma ação está atrasada eu posso prorrogar ela, e aí o sistema pergunta se aquelas que dependem dela também vão ser prorrogadas, isso ele faz automaticamente, é possível atualizar ações em bloco, não precisa entrar uma a uma, ele manda recados por e-mail, tanto para o responsável da ação, como também para o coordenador do projeto, para saber se está atrasado ou não. Então o sistema também, o Scope auxilia muito nessa integração de todas as partes interessadas, né? Colaborador, gerência, direção. E também é um espaço para repositório, é possível colocar documentos, né? Hoje nós recebemos e geramos muita documentação que se perdem nos e-mails, e o Scope proporciona que você tenha tudo num lugar só, muito eficaz e fácil de usar, e também pode ser acessado de qualquer lugar porque ele está na nuvem. Então é uma forma de eliminar as famosas planilhas para controlar ações, né? Porque muitas vezes nas empresas a gente vê as planilhas, né, lá feitas com o controle de ação, mas depende de acesso manual. Isso, as planilhas não avisam, não mandam recado por e-mail, né? E elas têm uma certa dificuldade para fazer toda essa integração. E o sistema também tem a navegabilidade com o Scope é muito tranquila, né? Isso dito pelos nossos clientes, né? Já são mais de 10 mil usuários no Brasil, o que nos dá uma certa tranquilidade, né? E esses usuários também participam do trabalho de desenvolvimento, né? Porque o sistema ele evolui na medida que os nossos usuários dão dicas e sugestões para essas evoluções. Marcos, antes de falar dos benefícios, dos resultados que o Scope traz, o Scope foi premiado, né, nacionalmente aí, com o Prêmio Nacional de Inovação. Fala pra gente, pra nossa audiência, esse prêmio e como chegou lá. Bem, o Prêmio Nacional de Inovação é uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, em parceria com o MBC, Movimento Brasil Competitivo, e com o Sebrae. Nós tivemos a grata satisfação de poder participar dessa premiação e escrever um projeto, né, que é uma gestão de excelência com base toda ela no Scope, e ganhar esse prêmio, né, que foi um orgulho para nós. São poucas empresas do Brasil que têm essa distinção, que valida muito o nosso trabalho, né, porque a gente está constantemente buscando essas validações para saber se estamos no caminho certo. Então, ter desenvolvido uma ferramenta que nos auxiliou a adotar um modelo e ter esse modelo reconhecido foi fantástico. Legal. E essa ferramenta, Márcio, comentavas que ela também tem um alinhamento com os critérios de excelência da qualidade, né? Poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso? Bem, dentro do Scope, cada processo, cada projeto criado, o usuário tem a opção de vinculá-lo ao MEG, Modelo de Excelência da Gestão, né, que é um modelo indicado pela Fundação Nacional da Qualidade. Então isso ajuda muito as empresas e as instituições. Quando eu falo de instituições, são associações, né, com prefeituras, né, órgãos públicos também,
facilita muito esse processo, né, de gestão da qualidade, onde fica daí todos os projetos alinhados ao MEG, como também indicadores. Legal. E, Marcos, quais os principais benefícios que o Scope traz para um gestor, para alguém que está fazendo planejamento? Bem, o principal deles, assim, o macro objetivo, né, que eu acredito que, como eu já citei anteriormente, a nossa pretensão é ajudar a pensar e agir estrategicamente. Eu diria que o macro objetivo, que é desafiador, mas possível, é trazer o estratégico para o dia a dia, fazer o estratégico virar rotina, porque o empreendedor, o dono do negócio, ele pensa no futuro diariamente, mas muitas vezes não sistematiza e perde muito com isso. E quando ele não sistematiza, ele também não compartilha com a equipe. Então, na medida que você tem um software onde está lá a descrição do cenário, onde está lá os seus principais objetivos estratégicos, onde ele tem esses objetivos relacionados com as metas e com também os planos de ação, fica muito mais fácil de atingir as metas, muito mais fácil de obter uma produtividade desejada, porque ele tem um controle que é necessário, né? Parece que é meio humano isso, há uma necessidade de a gente saber que há um controle para a gente produzir dentro do prazo. Uma supervisão. Senão há uma tendência, um certo desleixo, né? A gente sabe isso no dia a dia, na prática. E na medida que há um apontamento correto de tantas ações eu fiz no mês, tanto eu demorei para executar um determinado projeto, fica muito mais fácil para adotar também uma política de melhoria, né, e de visualizar exatamente como está e aonde, o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. Então eu acho que, diferentemente de pensar que planejar é perca de tempo, eu diria que é ganho de tempo. Eu até costumo dizer que planejando a gente encontra tempo para fazer o que não está planejado, que é o gostoso da vida. Legal. Marcos, falamos já nos outros blocos sobre as coisas do Scope, as funcionalidades um pouco, e a questão de segurança do uso, porque é uma ferramenta online, né? E essa tecnologia envolvida, o que o Scope traz nesse sentido? Bem, o sistema ele é todo com senhas, né, criptografadas, e internamente também há o administrador ou os administradores do sistema que definem grupos com restrições de acesso. Então, determinados funcionários têm acesso a um projeto, outros não, alguns acesso a alguns indicadores, outros não, até porque uns alimentam esses indicadores. Então, há também a possibilidade de fazer integrações, né, de alimentações automáticas, do Scope integrado com RP e outros softwares. Então, sobre esse aspecto de segurança é muito tranquilo, né? O cliente não precisa fazer backup, o que é um ganho, né, porque ele está na nuvem. Então, não tivemos problema, né, ao longo desse tempo. Existe também um contrato com cláusulas de confiabilidade, né? Nossa empresa tem 26 anos no mercado, que dá uma certa segurança. Enfim. E o Scope ele roda em qualquer plataforma, em qualquer computador? Em qualquer lugar que tu tenha acesso à internet, né? E é isso, basicamente. Roda em computadores de mesa, ele roda em tablets, aplicativos? Sim, todos. Sim. Então é um software que a pessoa pode ter a mobilidade de acessar as informações em qualquer lugar. Isso, o que é uma grande vantagem. Né? E o uso, como é a interface de uso para o usuário, por exemplo, que está acostumado com planilha, e daqui a pouco ele tem que usar um software? As pessoas que conhecem o Scope, muitos, o percentual é enorme de pessoas que dizem que o que fica presente para elas assim como uma grande vantagem, assim, um ponto positivo é essa intuitividade do sistema. Ele é simples, tem um tutorial com vários vídeos também, então ele é muito fácil de aprender. Nossa empresa também dá um treinamento à distância, né, e que é muito funcional também, o resultado é excelente. Então um dos pontos fortes do sistema é o seu potencial de navegabilidade, assim, a facilidade de navegar no sistema. Nos outros blocos falamos da questão da importância da liderança,
no planejamento, problemas de planejamento, as funcionalidades que o Scope tem, as dicas com relação à gestão estratégica, a tecnologia envolvida aí por trás dessa ferramenta que faz todo esse controle. E nesse último bloco vamos conversar especificamente dos problemas lá no dia a dia na empresa que o Scope resolve. Marcos, quais as principais assim, dicas que tu poderia dar que o Scope resolve de problema lá nas empresas, né? Eu me lembro de um que é comum nós encontrarmos, às vezes um gestor vai para a reunião e lá ele descobre que a equipe deixou de fazer uma ação ou outra porque não fez o acompanhamento. Bem, aproveitando o teu exemplo, se esse gestor está engajado no processo e está usando o Scope, ele já vai para a reunião Sim. sabendo, né, o que ajuda muito, né? Não é pego de surpresa, porque ele, com o Scope, com os recados que o Scope manda diariamente, se for o caso, há também no Scope painéis personalizados para a gestão, então escolhe as principais metas, bota numa única tela, pode ter rankings de produtividade, desde aquele colaborador que mais tarefas tem atrasadas até o que tem menos, aquele que mais concluiu tarefas ao que tem menos, aquele que tem mais a concluir ao que tem menos, tanto tarefas, ações como também projetos. Então, uma das grandes vantagens é o domínio da informação. Né, de uma maneira muito rápida, né, em real time, como se diz. Outro benefício é a integração de todas as partes, né, dos próprios colaboradores. Então, não fica um projeto numa planilha lá no computador de alguém, o outro lá no computador da outra pessoa, às vezes do mesmo setor. Então, tudo num lugar só, né, com possibilidade de acesso por todos, né, de acordo com as restrições que nós conversamos anteriormente. Então, com isso se obtém o famoso sonho da visão do todo, né, da visão sistêmica que se prega muito na gestão, né, que ela é também fundamental, né, ter a visão do todo para que a gente possa tomar as decisões adequadas, para que a gente possa saber exatamente o que acontece com o todo e não apenas com uma parte, né. Então, acho que esses são os principais benefícios da ferramenta. Muito bem, conversamos com Marcos Kaiser, empresário, mestre em filosofia, criador da ferramenta Scope. Se você se interessou por esse controle, essa ferramenta, não deixe de acessar o site que aparece embaixo desse seu vídeo e conheça um pouco mais dessa ferramenta e do trabalho do Marcos e da empresa que o Marcos tem há 26 anos no mercado. Muito obrigado pela sua audiência, Marcos, muito obrigado também por estar aqui com a gente e nos fornecer essas informações aí para a nossa audiência também. Eu agradeço essa oportunidade e a gente continua à disposição. Tá bom, muito obrigado.